Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto online, ainda mantendo essa necessidade de não podermos estar presenciais, mas a semana que vem, se Deus quiser, estaremos. Mas vamos ter o nosso culto, como sempre temos todos os domingos o nosso culto, e nós queremos louvar ao nosso Deus juntos. Nós vamos ter uma palavra, nós vamos ter um louvor, e eu convido a todos que participem conosco deste momento. Vamos pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Pai, em nome de Jesus que nos reunimos através desse meio eletrônico, mas para louvar o Teu nome, para Te buscar como igreja, para ouvir a Tua voz, para termos comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, no decorrer deste culto. Esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Onde estiverem dois ou três reunidos, em nome de Jesus, para buscar a Deus, ali Deus estará. Sim, estará ali. Ele abençoará. Quando o seu povo orar humildemente, confiando no poder do soberano Pai, ali Deus estará, sim, estará ali. Ele nos ouvirá e atenderá. Nós te adoramos, Pai, por tua graça, e aceita o cântico que te entoamos. Tu és bendito eternamente. O teu imenso amor nos alcançou. Após esse lindo louvor, que fala do nome de Jesus, nós vamos orar em nome dele. Nós temos muitos enfermos, estamos atravessando ainda essa pandemia, tivemos alguns membros da igreja que tiveram positivo Covid, nós estamos orando por eles, orando por vários outros conhecidos que não são de nossas igrejas, mas que precisam da oração e da intercessão para que se recuperem totalmente. E nós vamos orar como igreja, orar por cada um de nós, orar buscando a presença do Pai para a mensagem que virá em seguida. Senhor, nós queremos, como igreja, lembrar de todas aquelas pessoas que agora estão enfermas, atacado por esse vírus, que tem assustado tanto a sociedade, que tem prejudicado tanto o bom andamento da nossa vida. Nós clamamos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia por cada um que está enfermo, que encontrem bálsamo, que encontrem refrigério, que encontrem cura, que encontrem proteção em Ti, Senhor. Abençoa cada um, abençoa aqueles que estão em casa, abençoa aqueles que estão ainda internados, que possam se recuperar prontamente, e aqueles que não se contaminaram, que estejam firmes, que estejam com sua fé fortalecida, que acima de tudo, que a nossa fé e a nossa confiança estejam postas em Ti. Abençoa-nos agora, prepara o nosso espírito para a mensagem que vem em seguir, que esse louvor também nos inspire a nos aproximarmos mais e mais de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Vamos começar a nossa mensagem e eu queria fazer uma pergunta importante. Como que o seu cristianismo faz diferença? Você faz diferença como cristão? Essa é uma pergunta muito relevante. Eu gostaria de começar a nossa mensagem de hoje lendo um texto de Colossenses no capítulo 3, os versículos 16 e 17. Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus nos diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, abençoe essa palavra no nosso coração. Você já parou para pensar no que diz esse texto? Tudo que você fizer, seja por palavra, seja por obra, seja feita em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. E eu gostaria que a gente pudesse analisar as nossas atitudes em nome de Jesus. Que atitudes têm sido essas? O texto fala sobre tudo o que fizermos. Mas normalmente nós vemos a igreja, as pessoas que já se converteram, estão participando de uma igreja, elas veem a igreja como um refúgio e elas se sentem seguros lá dentro. Não há nada de errado nisso, até aí tudo bem. O problema é que nós passamos a vincular o nosso trabalho dentro da igreja com aquilo que fazemos em nome de Jesus. É muito pouco. É muito pouco. Está muito longe do que o texto bíblico quer nos dizer, em que tudo o que fizerdes em palavras e obras seja feito em nome de Jesus. E não apenas o que você faz dentro da igreja ou para a igreja. Algo muito maior, muito maior. E, infelizmente, isso nos leva a um comodismo. A gente se acomoda e diz assim: eu já trabalho para o Senhor dentro da igreja. Mas a nossa vida é um todo. Ela é muito maior do que a vida eclesiástica que vivemos dentro da igreja, ou se você pensar o tempo que você fica dentro da igreja e que você fica fora, o tempo que você se relaciona com seus irmãos e o tempo que você se relaciona com o mundo, há uma diferença muito grande. E infelizmente esse comodismo tem nos levado à omissão. E eu não estou me referindo a divergências doutrinárias, não. Mesmo dentro de uma mesma igreja, há um grande contingente de pessoas totalmente acomodadas, que não vivem o seu cristianismo na forma plena, não fazem diferença como cristãos, sua fé é inoperante. Jesus nos disse, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, o que ele esperava de nós. Ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Ora, nós temos sido omissos. A nossa sociedade tem enfrentado problemas imensos. O mal foi confrontado nas últimas eleições, mas ele foi confrontado, ele não foi derrotado. Ele só será derrotado quando o povo de Deus se levantar e disser não, não para a corrupção, não para a imoralidade,
não para os conceitos antibíblicos que vêm sendo espalhados em nossa sociedade, e nós simplesmente não nos manifestamos, nós não falamos nada. Conceitos que são totalmente contrários à palavra de Deus, estão sendo pregados, estão se transformando em leis, estão querendo se impor à sociedade, e nós, como crentes, não temos feito praticamente nada. Onde está a nossa fé? Como estamos agindo em nome de Jesus? Porque nós achamos que estamos seguros dentro da igreja, nada vai nos acontecer? Eu me lembrei do texto de Esther, onde Esther tinha sido levada à rainha e havia uma conspiração para destruir os judeus. E o seu tio, Mordecai, também chamado de Mardoqueu, ele procura Esther e ele fala uma frase bastante conhecida em Esther 4, 13 e 14. Ele diz assim: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para essa conjectura é que foste levados à rainha? Há uma questão aqui que ele levanta muito interessante. Primeiro, que as pessoas não podem se omitir diante do mal, precisam se posicionar. E ele coloca uma outra coisa. Na posição em que você está ali talvez porque Deus tenha te colocado ali para você fazer a diferença. Já parou para pensar nisso? Que onde quer que você esteja, não importa quem seja você ou o que você está fazendo, você pode ser instrumento de Deus para fazer a diferença. Eu gostaria que a gente meditasse num texto para que a gente pudesse melhorar essa ideia de um personagem da Bíblia. Ele é conhecido, mas é muito pouco falado dele. Mas ele é tão importante no Novo Testamento que ele aparece citado nos 4 evangelhos. Não é pouca coisa. Uma única pessoa que quase ninguém fala dele, mas ele é citado nos 4 evangelhos. Seu nome, José de Arimateia. Quem é José de Arimateia? Bom, Arimateia, o nome da cidade a qual ele se refere, não é conhecido biblicamente. Alguns estudiosos acham que isso é a forma grega de se referir à cidade de Ramataim. Essa sim é mencionada na Bíblia. Mas ninguém sabe onde exatamente seria essa cidade. Mas sabe que José era um homem rico, muito rico. Ele era membro do Sinédrio, ele era amigo de Nicodemos. Isso é citado no Evangelho de João, ele aparece nos 4 evangelhos, mas em João diz claramente que ele era amigo de Nicodemos, era do Sinédrio, ele era rico. E ele toma uma atitude. O texto de João diz que ele era um discípulo oculto, em oculto, como Nicodemos, porque eles eram pessoas influentes e eles temiam represálias por crerem em Jesus. Quantas pessoas agem assim, que se escondem na sua fé, porque têm medo de represália, de dizerem que realmente creem no Senhor Jesus, que professam a fé em Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida. Eles tinham medo, sim, tinham medo. Mas em algum momento, isso mudou. Em algum momento, ele teve que se posicionar, ele teve que se mostrar. Ele não podia mais continuar como um agente secreto de Deus, em que só Deus sabe quem ele é. Não, ele se posicionou. E é nessas horas que eu fico pensando no texto em que a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. No momento em que os apóstolos se escondiam, José de Arimateia sai do anonimato e age com determinação e coragem. O que eu estou me referindo? Jesus tinha sido preso, estava sendo crucificado, os discípulos todos fogem, os apóstolos se escondem. Mas José de Arimateia procura o governador e pede o corpo de Jesus. E ele e Nicodemos preparam o sepultamento do Senhor. Ora, ele era um homem muito importante e influente. Quantos de nós poderiam simplesmente marcar uma audiência com o governador de última hora? Ele foi lá e entrevistou Pilatos. Disse: eu queria o corpo. Ele era uma pessoa influente, Pilatos o conhecia. E ele entrega o corpo para José de Arimateia, que junto com Nicodemos preparam o enterro. Eles fazem toda a diferença. Tanto assim que aparece nos 4 evangelhos.
É interessante de ver como ele se posicionou. Saiu do anonimato, enquanto os outros estavam se escondendo, e ele fez alguma coisa. Palmas para ele. Só que o Evangelho para aqui. Não fala o que aconteceu depois, mas historicamente a gente sabe o que aconteceu depois nos escritos fora da Bíblia. Porque era muito razoável o que ia acontecer. Ora, ele pediu o corpo de Jesus e ele se responsabilizou porque ele colocou no seu próprio sepulcro. Só que Jesus ressuscitou e começaram a espalhar que aquilo foi uma conspiração, que roubaram o corpo de Jesus. Quem você acha que foi responsabilizado por isso? José de Arimateia. Ele foi preso por causa disso. Foi feita uma investigação dizendo que o corpo de Jesus havia sido roubado e que o responsável por essa conspiração era o próprio José de Arimateia. Ele foi preso. Ele ficou 13 anos preso. Ele perdeu toda a fortuna dele. Seus inimigos políticos aproveitaram a oportunidade, o que é sempre comum de acontecer em política, quando um cai em desgraça, cai em fracasso, eles vão lá e avançam e tomam o seu patrimônio. Ele perdeu tudo, ficou 13 anos preso. Inocente, ele não tinha feito nada. Até que um novo governador, que substituiu Pilatos, que conhecia José, foi lá e libertou ele. Ele voltou, recomeçou a vida e morreu em longeva idade. Recuperou tudo que tinha, porque o Senhor foi fiel à sua vida. Ele já morreu idoso e recuperou tudo, depois de ter ficado 13 anos preso, porque ele havia se posicionado. Ele havia feito diferença, porque ele havia agido em nome de Jesus. Ele correu o risco, ele sofreu as consequências, mas o Senhor o honrou. O Senhor lhe foi fiel, exatamente como a palavra de Deus nos afirma. Nós não podemos continuar, meus irmãos, omissos diante disso. Jesus disse que ele estava constituindo uma igreja para cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O que significa isso? Que a igreja deve romper as portas do inferno e não ficar preso dentro da igreja achando que é o inferno que vai invadir a igreja, que é o que muitas vezes acontece mesmo. Mas é o contrário. Jesus fundou sua igreja para que as portas do inferno não prevalecessem. A igreja tem que agir, a igreja tem que ir de encontro aos perdidos, a igreja tem que ir de encontro ao pecado e confrontá-lo e modificá-lo. Há um texto bastante conhecido da época do nazismo, de um padre, a gente chama padre, mas ele era um pastor luterano, né, da igreja oficial alemã, um pastor luterano chamado Martin Niemöller. Ele confrontou Hitler mais de uma vez. Ele chegou a ser preso, mas ele sobreviveu ao nazismo. E ele escreveu muitos livros. E um dos textos mais conhecidos dele, que eu vou resumir aqui, é um texto bem eloquente. Ele diz assim: primeiro levaram os socialistas, e eu não protestei, porque eu não era socialista. Depois levaram os sindicalistas, e eu não protestei, porque eu não era sindicalista. Depois eles vieram pelos judeus, e eu não protestei, porque eu não era judeu. Então eles vieram por mim, e já não havia ninguém para protestar por mim. Ou seja, eu fui me omitindo, as coisas estavam erradas, mas eu dizia, isso não é comigo, não é da minha conta, não está me afligindo. E eu fui me omitindo, até que em algum momento, quando o problema chegou até mim, não havia ninguém que me defendesse. Ele escreveu isso 70 anos atrás, mas ele se posicionou, ele falou isso comunicando às pessoas, de um modo geral, como estavam agindo. Ele pessoalmente não agiu assim, ele confrontou e foi preso por causa disso, mas sobreviveu, o Senhor foi fiel. Para que ele pudesse denunciar esse tipo de atitude, a igreja cristã não pode ser omissa com o pecado. A igreja cristã não pode ser omissa com tudo aquilo que se volta contra a palavra de Deus. Tudo que fizermos, seja em palavra, seja em obras, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer. É importante também destacar que nem todo mundo tem característica de liderança. Dá a impressão de que, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que liderar alguma coisa. Não, nem todo mundo tem característica de liderança. Isso gera uma série de frustrações, você achar que para você fazer alguma coisa, você tem que liderar ou ser líder.
Em qualquer posição que você estiver, você pode fazer a diferença. Não precisa ser numa posição de liderança, simplesmente. Mas você pode fazer muita diferença, sim, agindo de forma individual, agindo sobre a orientação do Espírito, agindo sobre sabedoria do alto. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Então veja, você não precisa ser líder, mas precisa estar bem preparado. Preparado como? Com uma palavra agradável, uma palavra de sabedoria, uma palavra temperada com sal, aprendendo a saber como se comportar, como responder, como fazer finalmente diferença. Existe um texto muito legal que eu já citei várias vezes, está em 1 Pedro 3,15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Santifique a Cristo no seu coração e se prepare, porque as pessoas vão perguntar: por que você age assim? Por que você tem essa esperança? Por que você tem essa atitude? Por que você tem essa postura? Então essa é a oportunidade de dizer: porque Jesus é o Senhor da minha vida. Porque eu creio na palavra de Deus, porque eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, poder transformador, poder restaurador. É isso que eu posso falar, é isso que eu posso viver e agir. E as pessoas vão ver, vão se interessar, e esse é o caminho para que o Espírito de Deus faça a obra transformadora no coração das outras pessoas. E aí sim, nós estaremos fazendo a obra de Deus, nós estaremos fazendo tudo em nome de Jesus. Em Lucas, no capítulo 12, Jesus nos diz uma coisa tremenda. Ele diz assim: digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você faz ideia do que significa isso? Isso aqui, olha, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Quantos testemunhos eu já tenho ouvido dizer de gente que confrontou as trevas e os demônios não podiam fazer nada porque o Espírito disse: isso aqui é meu, você não vai tocar nele. Você não vai tocar nele. A palavra tem sido fiel, Jesus tem sido fiel. Não, aquele que me confessa, eu também confesso a ele. Ele tem autoridade espiritual, ele é meu filho, ele faz diferença. É sobre isso que eu estou falando hoje. Que nós possamos realmente atender, como José de Arimateia, um personagem tão desconhecido, mas que em algum momento ele se posicionou. Ele saiu do anonimato e fez toda a diferença. Que nós possamos no nosso dia a dia fazer a diferença. Fazer a diferença em nome de Jesus. Lembrando que nós fomos comprados por um alto preço. Honremos ao Senhor fazendo a diferença em nome dele. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua
em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em Cristo, 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 em Cristo. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu agradeço a você que nos acompanhou. Eu agradeço a todos que amam a palavra de Deus e que amam ao próprio Senhor, que estão sempre presentes, estão sempre buscando a face do Pai. Que nós possamos ter uma semana abençoada na presença dEle. É agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco e com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém.